Esse é o canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes, né? Tem um tempo bom que eu não gravo vídeos, mas que eu estava estudando alguns assuntos para eu poder estar fazendo uma abordagem mais clara aqui com vocês, né, irmãos? Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre demônios familiares, né? Ou então espíritos familiares. Eu não vou colocar nome de entidades chamadas Umbanda, porque eu não quero ofender nenhuma pessoa, nenhuma religião de matriz africana. Então eu vou falar demônios ou vou falar espírito imundo, que era como Jesus falava. Então, irmãos, os demônios ou espíritos familiares, eles entram em uma família através de pactos ou alianças feitas por nossos antepassados ou até pessoas que fazem parte da nossa geração e se contaminam, e esse espírito fica preso e acompanha a família da pessoa durante anos, até que alguém reconheça Jesus e Jesus venha fazer uma mudança na vida da pessoa. Então vamos lá, irmãos. O primeiro nós vamos ler o texto bíblico, que Levítico 19:31 fala: não vos varieis para adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Deus ele proibiu trabalho, se envolver com coisas ocultas, como feitiçaria, com coisas ocultas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, tipo assim, magia negra, né? E essas coisas assim envolvidas com o ocultismo. Porque o ocultismo, quando a pessoa se envolve com o ocultismo, ele gera uma aliança com esses espíritos que eles vão perseguir a família para trazer destruição, né? Então, por que Deus proibiu o seu povo de se envolver com o ocultismo? Porque abre brecha para espíritos imundos, traz maldições, e se envolver com o ocultismo é uma brecha para possessão demoníaca. E o quanto mais você se envolve, mais correntes Satanás coloca na sua vida. Amém, irmãos? Porque todos os espíritos imundos são provindos, eles obedecem a Satanás. Todo espírito imundo obedece a Satanás e faz de acordo com a direção que o próprio Satanás dá para essas pessoas, né? Para esses espíritos. Então, esses espíritos, irmão, para você se livrar desses espíritos, para você ficar ali, para você fugir, somente com a ação do Espírito Santo de Deus, e você precisa reconhecer, né, a Jesus como seu Salvador, seu único suficiente Salvador, e você precisa também abandonar a prática ocultista. Abandonar qualquer prática que envolva magia, que envolva coisas ocultas, né? Coisas ocultas, porque Deus, ele reprova. E ele proibiu Israel, porque que texto que eu li do Antigo Testamento? Porque Deus não queria que o povo dele se envolvesse com esse tipo de coisa, porque isso traz maldição e traz os espíritos imundos para fazer parte da família. Bom, primeiro ponto, nós vimos aqui, né? As brechas são abertas para o envolvimento com o ocultismo. Desde o início a pessoa se envolve com o ocultismo, demônios já começam a fazer parte. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Vamos supor, tem muitos canais hoje de pessoas que caçam coisas sobrenaturais. E eles vão acreditando que vão ver um espírito, que vão ver alguma coisa, Um espírito, acha que é uma pessoa que está lá, mas a pessoa não fica. As pessoas que morrem, nenhuma fica aqui na Terra. O que aparece para as pessoas, o demônio, a Bíblia fala que o demônio tem poder de se transfigurar até de um anjo de luz. Quanto mais o anjo pode se disfarçar de um ente querido que você perdeu. Ele pode parecer para você transfigurado com um ente querido. E ele sempre vai falar para você alguma coisa sobre a sua família que só você e sua família sabem. Mas alguma coisa ele sempre também vai errar. Porque Deus não deixa a gente se enganar. Então isso faz parte dessas coisas. Eu creio que possivelmente eu vou gravar mais vídeos nessa temática futuramente. Então trazendo maldições. Esses espíritos imundos, quando entram, porque o espírito imundo, os demônios, eles entram no lar, quando a pessoa faz um pacto, faz uma aliança, eles entram para trazer destruição. Né? Eles entram para trazer destruição. Então, se você acha que o demônio vai trazer alguma coisa boa para sua vida, não vai não. Ele vai vir para trazer destruição para você e é só desse jeito. Essa é a forma na qual eles agem. Então, vamos para o nosso tópico. Então, tipo de espírito familiar. Adivinhação,
encantamento, doenças que ninguém explica, a destruição de casamentos, vícios em várias áreas, imoralidade sexual, desejos contrários à natureza que Deus criou. Vou explicar. Primeiro, irmãos, adivinhação. Espírito de adivinhação. Talvez as pessoas nasçam a pessoa que tem espírito de adivinhação é uma pessoa influenciada por espíritos imundos, espíritos malignos que vão e colocam as coisas na cabeça dela, porque é igual. O diabo não tem poder para adivinhar nada, porque o diabo primeiro não é onisciente. Satanás, o espírito maligno, não tem poder para falar o futuro, mas ele pode farejar alguma coisa que talvez ele já sabia que ia acontecer, né? Porque às vezes os demônios trabalham um com o outro, eles não se dividem. Então eles trabalham assim. Um conversa com o outro, ó, eu vou fazer isso aqui na vida de fulano, fala para fulano. Aí o demônio da adivinhação vai lá, pega e fala. Encantamento. Isso é outra coisa, né, de encantamento que envolve a feitiçaria, na área de feitiçaria e nessas áreas ocultas, que eu não preciso falar muito. Quando você se envolve com esse encantamento, você já cria alianças com demônios, com espíritos imundos. Então, tem famílias que têm doenças que ninguém explica. Doença que a medicina não encontra, doenças que ninguém consegue explicar, que não acha causa, que não acha o porquê da família tá com essas coisas, das pessoas tá passando isso daí. O que é que acontece? Eu vou falar para você o testemunho de um irmão. Eu conheci um irmão numa igreja que eu frequentei, que ele falou que a família dele, todo mundo amputava a perna. Todo mundo. Aí, estão apontando, um tio dele, uma avó dele, uma irmã dele perdeu. Aí a pessoa falou, aí uma irmã dele falou que achando que ia ter que amputar a perna. Ele falou assim, não senhora, rejeita isso no nome de Jesus. Aí ela rejeitou e ela não precisou amputar a perna, ou seja, quebrou a maldição. Por quê? As doenças que ninguém explica vêm através de envolvimento com espíritos imundos, que talvez você não saiba, até um antepassado seu que se envolveu, que talvez até uma pessoa que você não conhecia da sua família se envolveu, e esse espírito está aí trazendo destruição sobre a sua família. Então a doença que ninguém explica pode ser quebrada a partir do momento que você crê em Jesus, que você confessa a Deus os seus pecados e que você pega e fala para Deus, Deus, eu rejeito toda aliança familiar que os meus antepassados possam ter criado. Eu rejeito isso na minha vida no nome de Jesus. Eu rejeito esses espíritos imundos no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, irmãos, ele tem poder. Ele tem poder para fazer grandes coisas. Então, aí as doenças, Deus vai vir trazer realidade, porque demônio, irmãos, tem poder para trazer doenças. Uma das doenças que o demônio traz, pela falta de perdão. Se você não perdoa, se você é uma pessoa rancorosa, você pode chegar a ter um câncer no seu corpo, porque o demônio aproveita. Gente que não perdoa, gente que tem um coração duro para perdoar, os demônios se aproveitam dessa situação. Espírito de destruição de casamentos, né? Às vezes você vê uma família que todo mundo que casa passa um tempo e se divorcia. Isso não é de Deus. Isso pode ser tudo, mas ser de Deus não é. Então, famílias que casam e passam muito pouco tempo casados, 10 anos, 12, às vezes 3 anos, 5 anos casados, separam, isso tem alguma coisa que não é vindo da parte de Deus, e por a família não colocar Deus em primeiro lugar, esses espíritos podem destruir os casamentos. Mas, irmãos, um casamento que é feito pelo Senhor, que a família, que o marido e a esposa temem a Deus, essa maldição pode ser quebrada. Tudo, irmãos, que eu estou falando aqui, pode ser quebrado a partir do momento que você quiser se submeter a Deus. Se você se submeter a Deus, tudo isso aqui que está sobre sua vida vai ser cancelado. Você precisa crer em Deus e rejeitar. Então, missões de casamento, vícios em várias áreas, né? Espíritos de vício. Imagina, eu já vi familiares e tem pessoas que o pai bebe, o filho bebe, o avô bebe, todo mundo bebe até morrer de cirrose. E isso é ação de um espírito de vício. O pai fuma, a mãe fuma, usa droga, qualquer coisa. Por que, irmãos?
Vício em droga, bebida, cigarro, é tudo para destruir sua vida. Nada vai trazer benefício para você. Bebida alcoólica, cerveja, droga, essas coisas, tudo só vai trazer destruição. E o Satanás e o espírito maligno do mundo colocou isso no mundo porque é fácil viciar o ser humano. E outra coisa é a imoralidade sexual. Não, a imoralidade sexual, eu vou falar para vocês, depois de um dia eu posso falar mais sobre isso, é tudo que não é feito debaixo do casamento. Você que tem uma vida sexual de bênção, é casado. Não existe vida sexual aprovada por Deus fora do casamento, né? Então a imoralidade sexual faz parte disso. Pornografia, conversas, né, conversas pornográficas, né, que no mundo ocorre muito, e várias dessas coisas. E desejos contrários à natureza que Deus nos criou. Isso aqui vai ser o mais polêmico, né, mano? Porque isso aqui entra na questão do homossexualismo, né? Isso aqui entra na questão do homossexualismo, mas não falando de forma de julgar, Deus, irmãos, ele nunca criou o homem para o homem não ser o que Deus criou. Deus te criou homem ou Deus te cria mulher. Mas aí você pode falar assim, mas não, eu me sinto tal coisa. Tudo bem, eu te respeito, né? Mas a palavra, ela fala, Deus criou o homem e mulher. Ou seja, se você fala, tipo assim, se você pegar e falar que a Bíblia é homofóbica, então eu posso falar assim, então você vai ter que acusar a natureza. Porque homem com homem, pela natureza, não engravida. A natureza não aceita pessoas do mesmo sexo gerar vida, né? Então nós temos que ficar atentos a isso, porque isso são ação de espíritos que tentam convencer mudar a cabeça da pessoa para ela achar que ela não nasceu que ela nasceu no corpo errado. Mas isso é uma mentira de Satanás. E Satanás quer convencer a você continuar na vida. Todos os pecados que eu citei aqui são consequências de pecados que Satanás ele quer que as pessoas continuem vivendo essas práticas até o dia que a igreja for arrebatada e eles vão perder a salvação. Nesse sentido. Mas Deus, irmãos, ele enviou a Jesus para quebrar as maldições e ele deu autoridade sobre a igreja para quebrar essas maldições que Satanás ele traz pelo poder do sangue de Jesus. Então vamos aqui. No final eu vou fazer uma oração, tá? Então, como se livrar desses espíritos, irmãos? É uma coisa que a gente olha aparentemente, parece ser muito simples, muito fácil, né? Como se livrar? Então vamos lá. Confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A primeira coisa para você quebrar a aliança com espíritos imundos é confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando você cria uma aliança com Cristo, todas as outras alianças que você fez vão ser quebradas pela autoridade do nome de Jesus. A partir do momento que você aceita a palavra. E tipo assim, quando você confessa Jesus, você já vai, o Espírito de Deus já começa a quebrar. Deus já começa a quebrar as maldições de sua vida. E daí adiante, Deus quer que você permaneça e não volte a pecar. Como Jesus falou para a mulher adúltera. Todos te condenaram, mulher, mas eu também não te condeno. Mas Jesus falou para a mulher, vá e não peques mais. Não existe essa ideia que muitas igrejas estão ensinando que Deus é amor. Deus é amor sim, irmão. Deus nos ama, Deus ama a todos. Por isso ele enviou o seu Filho. Para aquele que crê em Jesus não perecer, mas ter a vida eterna. Mas aquele que crê em Jesus, ele tem que viver, ele tem que buscar ser como Jesus é. Porque cristão significa pequeno Cristo. Então a única forma de você se libertar desses espíritos, de você se libertar dessas coisas, é confessando a Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Então, e rejeitando totalmente a prática do pecado. Qualquer coisa. Você tem que tomar, para Deus, Jesus deu o primeiro passo. Jesus morreu na cruz por você. Agora o passo que você tem que dar é confessar que Ele é o Senhor da sua vida e rejeitar totalmente a prática do pecado que você praticava quando você era o velho homem. Então o velho homem vai tentar ressuscitar na sua vida. Mas você tem que viver rejeitando totalmente a prática do pecado. Você tem que rejeitar.
você tem que ter uma postura de rejeitar. Nas minhas pregações, eu já preguei em igrejas, eu falava assim para os irmãos que, ô irmãos, tem gente que peca, fala assim, Senhor, eu prometo, semana que vem eu não vou pecar. Aí na outra semana peca de novo, mas se eu pequei dessa vez, não me perdoa, e eu prometo para o Senhor que na outra semana eu não vou pecar. Primeiro, irmão, você nunca vai conseguir abandonar o seu pecado. Você tem que falar assim para Deus, Deus, eu não consigo abandonar o pecado. Eu sou safado, pilantra, e eu não consigo abandonar. Me ajuda? Aí quando você confessar para Deus que você precisa da ajuda dele, ele vai fazer na sua vida. Ele vai te libertar. Porque se Deus só entra em áreas da nossa vida se a gente dá liberdade para ele. Deus, eu não consigo largar a pornografia, me ajuda. Aí Deus vai te ajudar, né? E por aí vai. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus, ele nos ama e ele quer nos livrar da ação de qualquer tipo de espírito maligno sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Vou fazer uma oração aqui, bem breve. Eu não vou fazer oração muito grande, né? E eu vou orar e vou pedir ao Senhor que Ele venha abençoar nossas vidas. Senhor Deus, Pai eterno, soberano, poderoso. Pai, eu sei que o Teu nome, Jesus, tem poder para quebrar toda maldição. Talvez uma pessoa que vai ver esse vídeo agora, talvez vai estar confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez ela não está vendo esperança para a mudança de vida dela, mas eu oro por essa vida agora, que está vendo esse vídeo agora, no nome de Jesus. Que o Senhor venha quebrar todas as maldições. Confesse assim, eu te aceito, Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quebra toda maldição sobre a minha vida. Quebra toda a ação de espírito maligno sobre a minha família, sobre a minha vida, no nome de Jesus. E me conceda, Pai, a liberdade para viver no Senhor, para viver conforme a sua vontade. No nome de Jesus. Porque, pessoal, você não sei a sua religião, qualquer coisa, mas eu vou falar assim para vocês. Vocês precisam, todos precisam reconhecer que Jesus é Salvador. Porque a salvação só está no cristianismo. Porque a salvação só é encontrada em Jesus Cristo também. Você não vai conseguir encontrar salvação em outro lugar. Você não vai encontrar salvação em outro lugar. Então, as palavras de vida só estão em Jesus. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Jesus tem a palavra de salvação. Satanás não tem. Então, eu vou falar para vocês que vocês entreguem sua vida a Jesus para você ser salvo. E essa é a palavra de hoje, né, irmãos? Eu te peço, agradeço vocês que assistiram até o final. Se puder curtir, dar um like, vai ajudar muito o canal. Que Deus abençoe suas vidas, no nome de Jesus. Amém.